Olá, cabeça pensante, mente fervilhante, aqui professor Hernandes, e hoje um vídeo que está um pouco diferente. Vamos testar esse formato, ver se ele funciona bem. Vocês vão me dizendo aí nos comentários, por favor, onde vocês acharem mais adequado, pode ser por mensagem também, só checar lá no @professorhernandes no Instagram, que vocês já entram em contato conosco. Vamos falar hoje sobre um poema que está no processo de avaliação seriada da UEM. Vamos ao vídeo que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre Gregório de Matos Guerra. Então, senhoras e senhores, apontem e se preparem, peguem o material de vocês. Esse vídeo vai ser dedicado por uma aluna minha que pediu carinhosamente este vídeo, Ana Vitória. Muito obrigado pelo pedido, foi muito útil. Desculpe a demora, mas agora ele vai sair. Vamos lá então, prepare-se, papel e caneta na mão. Gregório de Matos Guerra, um pouquinho sobre barroco e entendendo um poema que está no programa do PAS. Yeah! Muito bem, aqui o programa do PAS, eu sempre vou voltar nele, porque vocês precisam entender algumas questões, como por exemplo, nós temos elementos da narrativa, tempo, espaço, versificação, metrificação, que eles são comuns a todas as etapas do programa de avaliação seriada do Exame Nacional, da Universidade Estadual de Maringá. Então, neste ano, para a etapa 1, nós temos um formato um pouquinho diferente, em que nós teremos a cobrança de determinados textos já colocados no nosso conteúdo programático. Então você tem ali, ó, Gregório de Matos, você tem quais são os poemas que vão ser cobrados do Gregório de Matos. O Sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira também. Então a gente vai trabalhar com alguns desses textos aqui da etapa 1, 2 e 3 ao longo dos vídeos. E eu gostaria que e a gente vai começar com esse aqui. E eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida em relação a algum texto, vocês já mandassem no comentário ou por mensagem mesmo, para a gente poder dar mais atenção àquilo que vocês têm mais dificuldade. A gente vai falar sobre o pequei, Senhor, mas não porque é pecado. Já adianto que, se você ainda não fez isso, é importante você classificar cada um desses poemas como sendo satírico, lírico, se é lírico religioso, se é lírico amoroso ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então é muito importante que você tenha claro que qual poema diz respeito ao quê, porque isso vai ser cobrado nas afirmativas, você pode ter certeza disso. Muito bem, só para a gente ver uma outra novidade que nós já falamos aqui em outros vídeos, você tem aqui o Tomás Antônio Gonzaga, quais são as liras, as partes, o Cláudio Manuel da Costa, e aqui vem uma grande novidade, que são sonetos camunianos, caindo agora, e importantíssimo também lê-los, porque você tem temáticas amorosas e temáticas filosóficas aqui nos poemas do Luís de Camões, e nós também temos Paulo Leminski e Luiz Fernando Veríssimo, dois deliciosos autores contemporâneos que são muito gostosos de ler. A gente já tem um livro sobre o Paulo Leminski aqui desse primeiro poema, então você não perde agora sobre um poema do barroco do nosso querido amigo, nosso querido Boca do Inferno, o senhor Gregório de Matos Guerra. Para quem quiser seguir a Ana Vitória que pediu esse vídeo, tá aí o @ dela. Vamos começar então. Gregório de Matos Guerra, também conhecido como o nosso querido Boca do Inferno. É importante a gente saber que ele não é conhecido como Boca do Inferno por causa dos poemas líricos, um desses poemas que a gente vai ver. Inclusive, a gente vai ver que ele é bem religioso mesmo. Existem algumas contradições, mas de certa forma, essa contradição faz parte do barroco, lembrando disso, né? O barroco, ele é angústia, e essa angústia é representada através de contradições. Essas contradições. Por que o barroco é angústia? Porque ele reflete um período da reforma e da contra-reforma. Então, o tio está fazendo aqui só uma retomadinha bem de leves para você poder relembrar aí o barroco, que era aquela temática mais religiosa. Entretanto, nós tínhamos os dualismos, o claro e o escuro, a fé e a razão, Deus e o ser humano, o homem. Então, esses dualismos, eles são típicos do barroco, e a gente vai perceber que existe isso aqui neste poema do Gregório de Matos. E mais, a gente vai entender também qual que é a estrutura lógica que está neste poema. Sim, ele utiliza uma coisa do conceptismo aqui
Para você que não lembra, existiam duas correntes dentro do barroco, que é o conceptismo e o cultismo. O cultismo, ele está ligado a jogo de palavras. Muito bem, você falou junto comigo porque você já estudou isso aqui. E o conceptismo, por sua vez, ele está ligado a jogo de ideias. E a gente vai perceber que esse jogo de ideias, ele também é feito através de um silogismo, que é um recurso de lógica filosófica para você entender determinados conceitos que estão associados a esse desenvolvimento de raciocínio. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiríssima coisíssima. O que nós temos aqui? Nós temos um poema que ele é dividido em 4 estrofes. Essas 4 estrofes, elas são divididas em conjuntos de 4 versos nas 2 primeiras estrofes e conjuntos de 3 versos nas 2 últimas estrofes. Isso a gente chama de soneto. Eu vou deixar agora um pouquinho maior para a gente poder acompanhar o conteúdo do texto, mas você já vai percebendo que nós temos aqui só uma coisa, algumas palavras aqui, como por exemplo delinquido, elas estão fora da norma gramatical. Vamos deixar aqui dentro, né? A gente vai entender agora, parte por parte, do que diz esse soneto. No momento em que você estiver fazendo a prova e cair uma questão, provavelmente cai um Gregorinho de Matos. Barroco é uma coisa que é bem comum e renitente nas provas da UEM, na etapa 1 principalmente. Você vai perceber, você vai ter lá o seu poema. Então, primeira coisa, se não for esse poema, será um daqueles outros que já são colocados aqui no nosso conteúdo programático, você leia o poema, tá? Não tenha preguiça de ler o poema antes e querer ler a questão antes do poema ou fazer isso. Na prova da UEM não funciona muito bem. Como eu já disse, no Enem é interessante você ler o enunciado para poder focar no texto o que o enunciado está pedindo. Mas na UEM, sinceramente, como são alternativas, praticamente é um verdadeiro e falso, várias afirmativas de verdadeiro e falso, que é o que dá para nós a somatória, é interessante você ler o poema primeiro. Primeira coisa que eu já falei é um soneto. Então, sendo um soneto, tem 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos. Já vou arrumar isso aqui. 2 quartetos e 2 tercetos. Maravilha! Começa lá. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o título do poema, um deles. Eu peguei esse poema aqui de uma página da USP, tá? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Leitura de poema, moçada, sempre tenha em mente o ponto final, as vírgulas. Isso ajuda você a entender o que o texto está dizendo. A gente tem o vício de ler verso por verso. Neste caso aqui, na primeira estrofe, a gente não vai ter problema nenhum em ler verso por verso, porque a pontuação ela acaba mantendo a mesma rítmica do verso. Entretanto, quando a gente percebe em outros poemas, isso pode mudar. Então é muito importante seguir a pontuação. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. 2 pontos, eu vou explicar uma coisa. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, perceberam que aqui a frase começa aqui, a oração, o período começa aqui e termina aqui no ponto final? Então, você tem que prestar atenção que as 2 estrofes elas estão dizendo praticamente uma coisa só, né? Lógico que tem um conteúdo central de cada estrofe, que a gente vai perceber isso no soneto. Então, é um jeito muito interessante de ler soneto, é você perceber o conteúdo de cada estrofe, mas também tem essa divisão pela pontuação. Vamos lá. Começando, as primeiras estrofes, elas dizem respeito a uma ideia. Isso aqui, estrutura lógica do soneto, você vai encontrar no Camões, você vai encontrar também no nosso amigo Gregório de Matos. Aqui, a apresentação de uma ideia. Esta ideia central é o que está apresentado como uma tese, vamos falar assim, dentro do soneto. Nessas 2 outras estrofes, nós temos normalmente um adendo, né, uma soma, algo que vai somar, ou nós temos também
um porém, certo? Em relação à tese que foi apresentada nos dois quartetos. Por fim, eu tenho a conclusão. Então, o soneto, por ser uma estrutura clássica, renascentista, muito bem desenvolvida, a gente tem isso também no barroco. O barroco, ele é uma união de um sentimento da Idade Média, de religiosidade, com uma crise causada pela Renascença, que é racional. E o barroco acaba sendo uma confusão entre esses dois. Ele, ao mesmo tempo que usa dessa estrutura racionalista, ele está falando sobre fé. Veja bem, ele está falando, Senhor, eu pequei. E o que ele quer? Eu quero perdão. Eu não vou me despir da sua clemência. Eu não vou deixar de querer a sua clemência. Eu quero a clemência de Deus. Eu quero o perdão de Deus. Porque quanto mais eu peco, mais delinquido eu tenho, mais Deus tem que se empenhar para me perdoar. Muito bem. Se para a ira de Deus despertar eu preciso muito pecado, para ela se acalmar, para a ira de Deus se acalmar, eu preciso um só gemido, uma coisa simples. Oh, meu Deus, por favor, meu pai. Pronto. Já perdoou. A hora que você pensou em pedir, se arrependeu, já era. Deus perdoou. Que a mesma culpa que vos é ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, da mesma maneira que eu sou culpado, que eu me sinto culpado por ter pecado, é através dessa culpa que eu vou pedir perdão. Aí, ele vem com um exemplo bíblico, e aqui a gente tem a estrutura do argumento. Basicamente, nos dois quartetos, qual é a ideia? Eu pequei, eu quero perdão. E quanto mais eu peco, mais Deus me perdoa. Não é? Se eu peco bastante, Deus me perdoa. Se eu peco pouco, Deus também perdoa. E ele coloca, se uma ovelha, aqui é uma passagem bíblica, perdida e já cobrada. Então, você perdeu a ovelha e ela foi cobrada para voltar. Glória tal e prazer tão repentino vos deu. Lembra que eu falei que a frase termina na vírgula? Olha aqui, ó. Isso aqui a gente tem um encadeamento. Caiu em 2020 isso no passe. O que é o encadeamento? A frase começa num verso e termina em outro. Como você afirmou na Sacra História, o que é a Sacra História? Isso aqui a gente chama de perífrase, certo? Então vamos anotar aqui rapidinho, só para a gente não perder isso. Então a gente tem encadeamento e a gente tem também a perífrase. O que é a perífrase? A perífrase é que Sacra História, inclusive em alguns poemas a gente vai encontrar isso aqui com letra maiúscula, é sinônimo de Bíblia. Então é como se fosse uma explicação do que é a Bíblia. É história sagrada. Então, se uma ovelha perdida e cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a. Aqui a gente tem uma contradição, porque no começo ele começou falando assim, por favor, Deus, me perdoa. E no final ele fala assim, Deus, você é obrigado a me perdoar. Calma, você que é religioso, tenha calma. A gente tem aqui um confronto entre a fé e a razão, certo? A fé, ela não precisa de explicação. A fé é uma aceitação, você aceita. Por quê? Porque tem fé e pronto. A razão, a lógica, ela tem explicação. E quando a gente usa uma estrutura lógica, você já vai entender qual é a estrutura lógica que está aqui no poema, você acaba entrando em conflito, em contradição. Eu falo assim, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a. E não queirais, pastor divino, ele ameaça a Deus. Olha que afronta. Atenção, não é por isso, não é por essa contradição que o nosso amigo Gregório de Matos é considerado boca do inferno, certo? É pela poesia satírica, é pela crítica social que ele faz, por ele desdenhar e ele falar palavrão no meio de alguns poemas, xingar pessoas e prostitutas e por aí vai. E xinga a freira e é por esse motivo que ele é o boca do inferno. Não é por causa disso aqui, tá? Então vamos lá. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ah, você quer deixar de ser glorioso? Então não me perdoa. Ele faz chantagem com Deus. Mas vamos entender como é que ele estrutura essa lógica. Olha só, a gente tem aqui uma coisa que se chama silogismo. Você já aprendeu isso em filosofia, com certeza. O que é o silogismo? O silogismo ele é quando eu tenho uma premissa geral e universal, verdadeira, uma premissa particular dentro dessa premissa geral e verdadeira, universal, e eu tenho uma conclusão lógica, que todo mundo conhece, é todo homem é mortal, eu sou homem, logo sou mortal, todo professor é lindo, eu sou professor, logo sou lindo. Nem sempre a conclusão é verdadeira. Mas enfim...
A gente tem aqui a seguinte relação. Deus perdoa todos os pecados. Eu sou um pecador, logo devo ser perdoado. Esse é o silogismo que está aqui inerente à estrutura desse poema. Olha só que maravilhoso. Deus, essa é a premissa universal, perdoa os pecados. Eu sou um pecador. Conclusão lógica, logo devo ser perdoado. Logo, Deus deve me perdoar. É essa a lógica que está estruturada no poema. Não estou falando que isso é um princípio cristão, por favor, né? E isso reflete, essa contradição de cobrar de Deus, reflete aquela angústia que nós estávamos falando lá no início. Olha lá, o barroco, ele reflete uma angústia. E essa angústia, ela é expressa através de contradições, de jogos de ideias e de jogos de palavras. Então, só para a gente não ficar sem analisar a forma, a gente falou um pouco sobre a forma porque falamos sobre o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, mas aqui eu tenho também as rimas. Pecado rima com empenhado. Então, eu preciso colocar a letra A ali para formar um esquema de rimas, que é um esquema que vai ser de rimas opostas ou interpoladas. E aí, porque quanto mais tenho delinquido, letra B. Então, essa organização de rimas aqui, a gente formou um esquema de rimas que é ABBA, que pode ser chamada de opostas, rimas opostas, ou rimas interpoladas. Certo? Outra questão que a gente pode colocar aqui, que é provável que caia alguma coisa, não necessariamente de um poema do Gregório de Matos, mas também pode ser de outro poeta, do arcadismo, como o nosso querido amigo Cláudio Manuel da Costa, que também escreve sonetos, ele colocar a escansão. Então, quando você tem a escansão, você vai fazer o seguinte, você vai separar os versos aqui, ó. Cadê? Eu me perdi o mouse aqui. Achei. Então, ó, se basta vos irar tanto pecado. Como é que faz essa escansão aqui? Você conta até a última sílaba forte da última palavra. Sílaba forte de pecado é pecado. Pensa que é o cachorrinho que você está chamando, que é o nome do cachorrinho. O cachorrinho chama pecado. Você fala pecado, pecado, pecado. Essa é a sílaba forte. A gente sempre tende a falar mais esticada a sílaba forte da última palavra quando a gente chama alto. Então vamos lá. Se basta vos irar tanto pecado, vamos fazer a separação das sílabas poéticas. Atenção aqui, cuidado. Se, vai lá, bas, agora. Eu encontrei 2 vogais. O que você vai fazer só quando tiver 2 vogais? Você vai ver se separa ou se não separa. O que define se separa ou não separa? A sílaba forte desta palavra. Qual que é a sílaba forte de basta? Agora o cachorro chama basta, vamos chamar o basta. Basta, basta, vem aqui. Então é basta. Se esta sílaba é forte, a outra sílaba é fraca, porque uma palavra só tem uma sílaba forte. Se ela é fraca, tadinha, ela precisa de ajuda. Quem que vai ajudá-la? É a sílaba seguinte. Então, quando você tiver 2 vogais e a sílaba forte da palavra anterior, da palavra da sua esquerda, na leitura, for abás, então você vai ter que juntar aqui. Só, única e exclusivamente, se tiver 2 vogais. Olha aqui, ó, tenho A, esse aqui também vai juntar. Qual mais? Ó, se você pegar este verso aqui, tá vendo que ele não tem nenhuma vogal? Ele seria o mais adequado para você fazer, porque ele é o mais fácil. Vamos continuar. Basta vos... Professor, aqui não precisa ver? Não, não precisa. Por quê? Porque não são 2 vogais. Termina com S e começa com I. Se tiver o H, precisa, tá? O H ele não conta, porque a gente está fazendo a separação dos sons. Irar, tanto, pecar. E aí você conta, certo? Eu estou sem minha caneta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Porque eu falei que estou sem minha caneta aqui. Coloque os números. Versos de 10 sílabas são conhecidos como versos decassílabos. E assim, agora sim, nós finalizamos a análise formal, a análise temática e nós vimos também quais são as características do barroco que estão presentes nesse poema. Meus queridos, um forte abraço para vocês. Aqui finalizamos nosso vídeo. Deixe o seu like, compartilhe fortemente este vídeo. Se você não vai fazer o PAS, compartilhe com os amigos que vão fazer o PAS. Compartilhe com aqueles que gostam de poesia, aqueles que gostam do Gregório de Matos e de barroco também. E inscrevam-se no canal e, obviamente, deixe o seu like, porque você ajuda o nosso canal a crescer e a se desenvolver. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Seres humanos, cabeças pensantes, Ana Vitória. Este foi o nosso vídeo sobre este poema. A gente viu alguns elementos da literatura que estão cobrados aqui no programa, lá no início do nosso programa aqui, ó, em que ele fala sobre elementos de versificação, de rima. O tio ainda não falou um pouquinho sobre rima, eu já vou falar, para a gente terminar isso aqui. Elementos de versificação, rima, ritmo, o estilo literário, né? Ó, é capaz, provavelmente, que caia uma questão sobre os gêneros literários. Quinhentismo, barroco e arcadismo. Esses três é o que será cobrado da etapa 1.